Buenas noches. Em primeiro lugar, pedir perdão por portunhol, não hablo muito bem espanhol, mas vou tentar ser compreendido. Antes de fazer os agradecimentos, vou perguntar para meu amigo Rodrigo, como um brasileiro, como um magistrado, ajuda um brasileiro que viu o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha em Mundial. Como ajudar? Disse-me como se sente, né? Mas, muitas graças à Universidade Católica Nossa Senhora de la Asunción e ao Instituto Pan-Americano de Direito Processal, capítulo Paraguai, por invitar-me. Felicito o professor Antônio Teleteia e saludo a meus amigos paraguaios da Corte 15 da Maestria de Rosário. Bueno, mi tema é muito novo, pero não muito, porque em Brasil começou em 1987 e olhamos este tema como o silêncio de Badarro. Por quê? Na década de 90, um maestro brasileiro chamado José Carlos Barbosa Moreira publicou trabalho em periódico e se referiu ao mandado de injunção como la campana sem badarro, como uma forma crítica à ausência de uma norma reguladora do remédio constitucional. Ao habeas data, de maneira distinta ao mandado de injunção, não é uma campana sem badarro, pois em 1997 o legislador infraconstitucional em Brasil promulgou a Lei 9.507, que regulamentou o procedimento do habeas data e, por lo tanto, possibilitou os meios para que a campanha fosse acionada por aqueles que necessitassem do Instituto. Crasso erro, dado que hubiera sido melhor que essa lei não se houvesse publicada. E, parafraseando Barbosa Moreira, a lei de habeas data, em realidade, serviu para silenciar o badarro da campana, por seu anacronismo e por não diferenciá-lo do mandado de seguridade e a inconstitucionalidade da exigência de agotamento da via administrativa conforme estabelece sua lei. A inexpressividade prática da habeas data deriva principalmente de sua lei específica, assim como ser um instituto novo que não despertou estudos mais profundos sobre sua real função como garantia constitucional em la doutrina. Desde a promulgação da Constituição Federal Brasileira, a habeas data nunca despertou o interesse que deveria ter, por mais relevante que seja o direito protegido por ela. Em suma, ela é uma garantia fundamental que não se restringe à proclamação da proteção da privacidade das pessoas, sino serve também como meio judicial específico para alejar a ameaça a danos em la vida íntima derivados da recoleção, almacenamento, transmissão de dados sobre o sujeito por agentes públicos ou privados. Por lo tanto, meu objetivo é demonstrar que a habeas data, de maneira contrária a lo que as pessoas imaginam, não foi concebida exclusivamente como resposta ao regime político vigente em la fase que precedeu a Constituição Federal Brasileira, sino mas também como um instrumento judicial capaz de salvaguardar a vida íntima das pessoas, em contra de los desarrollos tecnológicos que estavam por vir e que hoje é uma realidade destacada em la vida das pessoas, pero que desgraciadamente o legislador
Infraconstitucional Brasileiro, ao elaborar o Marco Civil da Internet, agora em abril de 2014, não contemplou o habeas data como uma ação específica e diferenciada para a proteção dos dados personais em la rede mundial, contribuindo, uma vez mais, a silenciar a campanha que clama por sonar. Se buscará demonstrar que o habeas data deve sonar fortemente como a tutela jurisdicional da vida privada, mediante a demonstração de que seu aspecto histórico, conceito, finalidade se orientam hacia a tutela da vida privada de las personas e não somente como pedido de informação e retificação ante os órgãos públicos e ou privados que almacenam dados personais. Bom, vou falar um pouco do aspecto histórico para provar que a habeas data não é somente um instituto muerto em nossa Constituição. Em Brasil, durante o período do regime de exceção, eram constantes as perseguições políticas a certas pessoas como resultado de la recolecção de dados realizado por el Serviço Nacional de Informação e outros órgãos públicos acerca da vida privada de los perseguidos, informações que frequentemente serviam de fundamento para privações de liberdade, restrições de direitos e etc. Outro aspecto que devemos ressaltar hace referência ao hecho de que não sempre essas recoleções de informações eram realizadas através de meios legais. Tampouco se respeitava a privacidade do indivíduo, o que generava uma ofensa à sua intimidade, dado que não se preservavam as informações personais que não eram do interesse público. Em el ordenamento que se encontrava vigente, em el período da ditadura militar, não havia um instituto específico que tutelara a recoleção, a circulação e a manipulação de dados das pessoas físicas que realizava o poder público. Aunque a intervenção jurisdicional do Estado se hiciera presente para contener seus desmanes em la realização destas tarefas. Em Brasil, em período colonial, em la Vieja República, o habeas corpus atuou como uma garantia das liberdades individuais de maneira mais ampla, sem restringir-se àquela que deriva da prisão injusta. Posteriormente, o mandado de seguridade passou a ser a modalidade civil do habeas corpus, destinado a contener todos os desmanes do poder público que não estuvieram relacionados à privação da liberdade do indivíduo. Por lo tanto, a vida íntima, que possivelmente fora objeto de atuação ilícita da administração pública, também poderia ser tutelada por la via do mandado de seguridade. Vale dizer, não havia um instrumento judicial específico para tutelar a vida íntima, tal como hace el habeas corpus en la defensa de la liberdade de locomoção. Se pode afirmar, então, que o regime político que precedeu a promulgação da Constituição Federal serviu de fundamento para a introdução de habeas data em texto constitucional brasileiro, como meio judicial que proclamara e serviera de instrumento para contener a atuação arbitral do poder público, com base às informações recoletadas por ela. Sin embargo, conforme veremos adelante, é possível observar que o legislador constituinte tinha um enfoque de vanguarda acerca da habeas data, dado que o Instituto Tratado não foi pensado contra um eventual regresso do período de exceção, sino contra os desarrollos tecnológicos que estavam por vir. Em 1985, um maestro chamado José Afonso da Silva incorporou em outro projeto da Constituição Federal a habeas data
eligiéndolo como instrumento judicial específico de proteção à privacidade do sujeito em relação às informações que seriam objeto de manipulação por el Estado. O projeto que precediu a Constituição Federal brasileira, o reconhecimento da necessidade da proteção estatal da vida íntima, estava por surgir. A intenção de José Afonso da Silva era separar em dispositivos autônomos. Primeiro, o reconhecimento do direito à proteção da vida íntima das pessoas frente à recoleção e manipulação desses dados por entidades governamentais ou do setor privado. Segundo, a ação específica para a proteção destes direitos. Sin embargo, em el texto final aprobado por el legislador constituinte, o reconhecimento do direito à intimidade e o instrumento específico para garantizá-la quedaram agrupados em um solo dispositivo. Isto é um problema brasileiro. Bueno, a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, inciso 72, regulou de maneira específica a habeas data da seguinte forma: se considerar habeas data, primeiro, para assegurar o conhecimento das informações relativas à persona do solicitante que constam em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Segundo, para a retificação de dados quando não se prefira hacê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Deste dispositivo, se extrai que o habeas data não se restringe somente a reconhecer o direito do indivíduo de ser informado da atuação do poder público, porque este direito, de caráter general, está tutelado em outro dispositivo, que em nossa Constituição é o artigo 5º, inciso 33. Em câmbio, a garantia constitucional de habeas data assegura formal e materialmente diversos direitos em sede de privacidade do indivíduo. Separo 3. Direito de proteger a vida privada mediante o conhecimento de informações personais. Direito de actualizar os dados personais a partir do surgimento de novos hechos. Terceiro, principalmente, direitos de retificar as informações que não correspondam com a verdade. Assim, o habeas data, medida constitucional processual, tutela a vida privada do sujeito mediante o suministro de informações sobre sua persona, recoletadas por el ente estatal ou por entidades privadas de caráter público. Também atua para corrigir eventuais equívocos em el tratamento das informações personais recoletadas, conforme veremos adelante. O habeas data é uma aplicação imediata, dado que se tratava de um direito fundamental de conformidade com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que disse que tem que começar imediatamente, antes de ser regulamentado por lei ordinária federal. Mas necessitava de um procedimento. Então, em 1990, o legislador criou um artículo em uma lei ordinária dizendo que, hasta empezar uma lei de habeas data, as regras procedimentais de mandado de seguridade serão aplicadas em habeas data. Isto foi um erro que perdura hasta hoje. Depois da Constituição Federal e antes da promulgação da lei de habeas data, o legislador infraconstitucional, em el projeto de Código de Defensa do Consumidor, quis introduzir o habeas data como proteção processual daquelas previsões contenidas relacionadas à intimidade do consumidor. Por ele, se pode afirmar que a atual Constituição Federal é a raiz histórica do habeas data,
no ordenamento nacional. Um instrumento jurisdicional amplo que tutela a liberdade individual relacionada à privacidade das pessoas. O objetivo principal é imunizar preventiva ou repressivamente a vida privada do indivíduo, em las hipóteses de sofrer alguma ameaça ou dano como consequência de la manipulação de seus dados por entidades governamentais ou por empresas privadas de caráter público. Como pode apreciar-se, o espírito do legislador constitucional foi reconhecer e assegurar que o indivíduo tenha condições de conhecer, atualizar, promover retificações e observações sobre informações acerca de sua persona, que constassem em los bancos de dados governamentais ou privados de natureza pública. Em suma, esta primeira parte. O Instituto de Habeas Data surgiu da necessidade de proibir condutas arbitrárias do poder público, em lo que se refere à manipulação de dados dos indivíduos, uma consequência do Estado Democrático de Direito que fundamenta todo o ordenamento constitucional brasileiro vigente. A palavra habeas data provém do latim, constitui a segunda persona do subjuntivo de hábil, habere, e expressa a ideia de exibir, traer, tomar, etc. A palavra data é o plural de datum, que pode ser traduzida como dar, oferecer, reglar. Etimologicamente, habeas data significa tomas datos, em el sentido de entregar à pessoa interessada informações que estão em poder de outro. O sentido literal de habeas data se equipara ao término habeas corpus e lo hace em base a los estudos de Firmin Morales Prates em relação ao habeas data como instrumento que tutela a vida íntima das pessoas. Como resultado dela deriva a terminologia habeas data, tendo como significado ser um instrumento jurisdicional específico para proteger a vida íntima. Assim, temos o conceito de habeas data, que é instrumento processal capaz de garantizar a la persona brasileña ou estrangeira, física ou jurídica, os direitos fundamentais vulnerados por la prática de los registros e banco de dados personais, possibilitando o acesso a las informações que constem em eles e, se necessário, a retificação de las informações falsas. Bueno, habeas data como médio de proteção em la intimidade da rede social. La vida íntima é um desdobramento da dignidade da pessoa humana. E os direitos fundamentais, aunque dirigidos ao homem enquanto indivíduo, foram introduzidos em um ambiente de proteção social e não concebidos de maneira aislada. Os principais desenvolvimentos tecnológicos se concentraram em las telecomunicações, em las formas de disseminação de informações. Em rigor, os progressos científicos possibilitaram acessar, processar e circular informações de toda natureza, sonido, imagem e texto, e modificaram a relação do ser humano com o tempo e o espaço. Também se desenvolveram novas formas de interação entre as pessoas em seus vínculos sociais e culturais. Com o advento das redes sociais, se ha questionado muito sobre os limites de sua atuação e sua potencialidade ofensiva à vida íntima das pessoas. Algumas pessoas, ajenas a los avanços tecnológicos, intentam exercer seu direito a estar solos. Essas pessoas, em la atualidade, poderiam ser comparadas com um ermitaño digital. Sucede que, incluso para aqueles que compartem parte de sua vida íntima em las redes sociais, são prejudiciais os danos resultantes de um dado lançado erroneamente em uma dessas redes, tal como Facebook, LinkedIn, Lulu, Tinder, etc. São devastadores.
E nesse sentido, se pode afirmar que o mundo digital tem um grande potencial para causar danos à privacidade das pessoas e ela se revela em sua excepcional capacidade de armazenamento, circulação de informações e, quando rápido, elas se proliferam. Com a circulação indevida dos dados da pessoa, seja em las redes sociais, seja em los órgãos de proteção ao crédito, entre outros, se torna impossível restabelecer o status quo anterior à divulgação. Analogamente, seria os mesmos que lançar um punhado de arena desde a parte superior do edifício e depois de tentar reuni-las novamente em um solo recipiente. É simplesmente impossível. Se em um passado muito lejano, o temor que se tinha sobre o armazenamento dos dados era seu mau uso, que generava prisões arbitrárias para fins políticos, hoje o fantasma que assombra a la intimidade das pessoas é a depreciação da honra e da imagem por la via digital. As legislações, sabemos bem, não conseguem acompanhar esse desenvolvimento digital, pero, a cambio, o legislador constitucional puso em habeas data à disposição de los justiciáveis como instrumento legal apto não só para reconhecer o direito de estar solo, sino também para servir como ferramenta constitucional específica que tutela o direito à vida privada, que desgraciadamente o legislador infraconstitucional, seja com a Lei 9.507, seja também com o Marco Civil da Internet, silenciou o badarro de la campana. A nova lei acerca da internet se comemorou muito a sua promulgação, denominada como Marco Civil, porque ela estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet em Brasil, assim como estabelece as diretrizes para a atuação da União, Estados, Distrito Federal e município, em las questões relacionadas ao controle da internet doméstico. O Marco Civil é um reconhecimento formal de que o Estado deve regular o uso da internet em Brasil e proclama a tutela da liberdade de expressão sem agredir a privacidade e os dados personais, pero não estabelece uma medida jurisdicional específica e diferenciada orientada a assegurar a preservação da liberdade de expressão ou da privacidade. Isto é um problema desta lei. O habeas data, como disse, é uma tutela diferenciada, é uma técnica cujo propósito é vincular a atividade estatal à finalidade específica de tutelar determinado direito material de forma ágil, sem descartar a cognição ampla. Oferece um melhor tratamento em la distribuição da carga do tempo dentro do processo. A globalização e o que é o tráfego negocial dependeria das entidades cadastrais de proteção ao crédito e congêneres. Ademais dele, as redes sociais disseminaram o câmbio de dados e informações sobre os indivíduos, colocando em risco a privacidade. Os principais desenvolvimentos tecnológicos se concentraram em las telecomunicações, como disse. Assim, não está mais a exigência de ferramentas jurisdicionais adequadas ao Estado para limitar o uso desenfreado da internet, evitando que llegue a causar danos à dignidade da pessoa humana. Mi conclusões. Efetivar a prestação jurisdicional em tempo razonável não significa pressa, sino disponer de técnicas para assegurar um processo que ponga à disposição das partes todos os meios, todas as garantias constitucionais para que a entrega do bem da vida seja hecha de maneira coerente com o que se espera do Estado democrático de direito. O Instituto de Habeas Data é uma proteção constitucional da intimidade, em todos os aspectos, pois assim o quis o legislador constituinte e não somente uma garantia constitucional que permite acesso e identificação dos dados de interesse público juntos a órgãos cadastrais, estatais e privados. O valor que
que o habeas data carta, em sua essência, pode ser empregado também como tutela preventiva de danos à intimidade e, com isso, mitigar os efeitos nocivos do mau uso tecnológico, especialmente das redes sociais e entidades cadastrais de proteção ao crédito, sistema financeiro e etc. O legislador constitucional, com a Lei 9.507, tocou a campainha, sem embargo, esta foi silenciada por el anacronismo da referida lei, porque necessita de um procedimento apenas de informações. Nós temos as redes sociais. Isso é uma realidade. Necessitamos de uma proteção. A proteção é habeas data. Necessitamos que os legisladores tenham consciência que esta é uma ferramenta muito específica. Necessitamos de reconhecer os direitos da internet. Necessitamos de uma proteção à intimidade. Muitas graças.